Aí Tchuflei Tchululim, traduzindo pro português, boa noite pra vocês tudinho. Iniciemos, falando o seguinte, quem é, que foi, Galileu, Galilei? Ou, melhor, Galileu, de Vincenzo, Buonaiuti, de Galilei, que nasceu em 15 de fevereiro de 1564, em Pisa na Itália e falecido em 8 de janeiro de 1642, foi um filósofo natural, astrônomo e matemático italiano que fez contribuições fundamentais para as ciências do movimento, astronomia, bem como para o desenvolvimento do método científico. Sua formulação da inércia e experimentos do plano inclinado, da lei da queda dos corpos e das trajetórias parabólicas. Durante a história, esse cara fez uma grande revolução no mundo ocidental. A revolução científica realmente começa, e não estou falando da Copérnica, mas com o Galileu Galilei. Ele é um cara que é responsável por você ter que estudar tanta matemática no colégio. Verdade, ó. E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, tome, na verdade. E talvez o responsável por você ter que responder 45 questões de matemática na prova do Enem. Cara, 1/4 da prova do Enem é só matemática. Se você quiser matar o cara responsável por você ter que estudar tanta matemática, tá ele. Mas é que a má notícia é que ele já está morto, e você não terá o prazer de fazer isso. Bem, Galileu era um matemático nato, tinha um caráter muito forte. O cara começou um curso de medicina, veio de uma família pobre. O seu pai era um músico e compositor. Ele começou o curso de medicina. O pai dele fez ele estudar medicina, mas ele desiste, porque quer estudar matemática. Já imaginou, você tendo a chance de fazer um curso de medicina e desiste, porque quer estudar matemática, física, filosofia, história? O pai do Galileu estava ficando careca já, mas o Galileu não deixou barato. Conseguiu os estudos dele em matemática. E teve época que ele realmente passou necessidade, e o pai dele jogou na cara dele: Galileu, se você não tivesse seguido a medicina, nós não estaríamos nesta situação. E ainda mais o Galileu não era um matemático famoso. Aos 25 anos de idade, deu aula sem diploma, ou seja, não era formado como professor ainda em uma das melhores universidades, a Universidade de Pisa. E 3 anos depois ele consegue a façanha da Universidade de Pádua. O Grão-Duque, Cosme II, nomeia ele como matemático extraordinário. De estudo de Pisa e como filósofo ele obteve muita fama na Península Itálica e em toda a Europa. Os cálculos de Galileu não mentem, matemática não mente, os números não mentem. A matemática de Galileu fez com que a teoria do heliocentrismo de Nicolau Copérnico não tá errada, e que o Sol está no céu. Ele travou uma batalha contra a igreja. Eu vou te arregaçar no X1, viu? Você gosta da sua liberdade? Você cultua a sua liberdade? Cultua, né? Não parece não, viu? Não parece não, viu? Você não se apruma não, viu, João? A igreja defende o geocentrismo, mas assim, na Bíblia, não tem dizendo especificamente que a Terra é o centro do universo. Mas existem passagens em que os estudantes da Bíblia extraíram a interpretação que a Terra era o centro do universo. Está escrito, em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 5, que o sol se levanta e o sol se põe, e depressa, volta ao lugar de onde se levanta. E em Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13 diz: No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: Que o sol pare sobre Gibeon, e a lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Ou seja, quando ele pede que o sol pare, isso quer dizer que o sol estava se movendo e a terra estava parada. Ele estava batendo de frente com a igreja, e também batendo em São Tomás de Aquino. E o São Tomás de Aquino pegou a física aristotélica do movimento dos corpos. Tipo assim, a física aristotélica dizia que a pedra fica no chão, porque é da natureza da pedra ficar no chão. O ar fica em cima, porque é da natureza do ar ficar lá. E também a física aristotélica dizia que se 2 corpos soltos no ar, o mais pesado chega ao chão primeiro,
E esse mundo onde estamos é imperfeito. Mas todos os astros são perfeitos de superfície lisa. Cara, não é preciso ir até a Lua, para saber que ela não é feita de queijo. O Galileu subiu na Torre de Pisa, e soltou 2 corpos, um mais pesado e outro mais leve. Qual caiu primeiro? Cara, os 2 caem ao mesmo tempo no chão. Aristóteles estava errado. Galileu concluiu que todos os corpos devem cair na mesma velocidade quando caem da mesma altura. Galileu fez de tudo pela matemática. Era a Terra que girava em torno do Sol. E em 1808, o holandês Hans Lippershey criou a primeira luneta, usada apenas para observação terrestre, como ver navios do mar. A ferramenta era rudimentar e não servia para explorar o céu. E em 1609, Galileu reconstruiu essa luneta, e aprimorou seu alcance, e pela primeira vez, apontou ele para o céu, e transformou um instrumento comum em uma poderosa ferramenta astronômica. E assim, revolucionou a ciência, na Idade Moderna. Sem isso não teríamos a ciência que temos hoje. E depois ele observa pela sua luneta colocando-a em seu olho, e aplicando os sentidos, ele observa o Sol e vê manchas. Logo não é perfeito como mostrava Aristóteles. A Lua tem crateras, montanhas, Saturno tem anéis, Vênus tem fases. Muito se discute, ciência deveria estar a serviço da fé. Será que a ciência poderia progredir em um mundo em que a fé dominava? O Galileu disse, olha, a fé e ciência não são incompatíveis. Eu sou um cientista, mas tenho minha fé, sou cristão, acredito em Deus, e também, a ciência descreve como vai o céu, e a fé diz como é o que devo fazer para chegar ao céu. Ambas podem sim coexistir. Não acredita na ciência? Se curve diante dela, mesmo assim. Take the world from another point of view. It's curiosity. It's the who we are, what we are. Cara, a fé é questão de autoridade, né? Aí você fala, não mas, e Aristóteles, é Tomás de Aquino, que está dizendo, pelo amor de Deus acabei de demonstrar para vocês, pela luneta, chega mais, podem vir, eu não mordo, e eu demonstro para você. A ciência é experimentação e demonstração, independente de quem fala, e também, aconteceu que a igreja ordenou que ninguém olhasse pela luneta de Galileu, porque tinha um demônio lá dentro enganando o pessoal. Bro, a ciência não busca a essência. Isso aí é coisa de magia, alquimia e filosofia e teologia. A ciência não quer saber de birra, nem se é ruim, fedido ou não agrada. Não caramba. Só aceita. Não precisa ser o dono da verdade para saber disso, nem precisa ser o maioral ou o ban das ideias, mas para você, bem saber, o Galileu Galilei comeu o pão que o diabo amassou. Ou seja, ele foi um cara que passou por grandes dificuldades, sofrimentos ou provações vindas da igreja, e uma delas é que a Santa Inquisição caiu pra cima do Galileu Galilei. Dizemos, pronunciamos, sentenciamos e declaramos que tu, o dito Galileu, em função dos assuntos aduzidos em julgamento e por ti confessados, chegaste ao julgamento deste santo ofício veementemente suspeito de herésia, nomeadamente, de ter sustentado e acreditado na doutrina, que é falsa e contrária às sagradas e divinas escrituras, segundo a qual o Sol é o centro do mundo e não se move de Oriente a Ocidente, e a Terra se move e não é o centro do mundo. E que consequentemente incorreste em todas as cesuras e penalidades impostas e promulgadas nos sagrados cânones e outras constituições,
gerais e particulares, contra tais delinquências, das quais entendemos que sejas absolvido, desde que, primeiro, com coração sincero e inabalável fé, abjures, maldigas e detestes diante de nos as de heresias e erros e qualquer outro erro e heresia contrária à Igreja Católica Apostólica Romana, na forma por nos prescrita, e, para que este teu grave e pernicioso erro e transgressão não fiquem impunes e para que sejas mais cauteloso no futuro e um exemplo para que outros se abstenham de delinquências similares, determinamos que o livro Diálogos de Galileu seja proibido por edito público. Condenamos-te à prisão formal deste santo ofício durante o tempo que entendermos, e para fins de salutar penitência, determinamos que durante os 3 anos que se seguem, repitas uma vez por semana os 7 salmos penitenciais, reservamos-nos a liberdade de moderar, comutar, o retirar, no todo ou em parte, as dita punições e penitências. O Galileu teve que aturar essa sentença dada pelo Santo Ofício. Se ele não se rendesse, eles iriam purificar ele na fogueira, né? Acham que é demônio falando por ele? Então toca fogo nesse infeliz aí. Galileu disse: a natureza está escrita em linguagem matemática, ou a matemática é o alfabeto, cuja qual Deus escreveu o universo. No final ele diz que tudo era mentira que falou, ou apenas suposições. Teve prisão domiciliar perpétua. E nesse mesmo ano de 1642 onde Galileu morreu, nasceu Isaac Newton na Inglaterra para ser ainda melhor.